Fala, fala, fala pessoal, aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura, e aqui estamos para a nossa próxima aula do curso Arte de Pensar Filosoficamente, segundo Roger Scruton, né, com Roger Scruton, aqui no seu livro Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes, e na aula de hoje, aula número 11, nós iremos falar sobre música, filosofia da música, a musicalidade como assunto filosófico. Que relação pode haver entre música e filosofia? Então, esse é o tópico da nossa aula de hoje. Fica até o final e você vai descobrir o que há de relação entre essas duas áreas, que eu deduzo para algumas pessoas pode ser inusitado que haja qualquer relação entre elas, né? Pelo menos a primeira vez que eu me deparei com isso, eu fiquei um pouco surpreso. Eu falei, nossa, mas o que pode ter de relação entre filosofia e música que seja alvo de grande interesse, né? Obviamente que alguma pincelada, algum insight de curiosidade, de interesse pode existir, mas o que realmente de profundo há para nós desvendarmos entre a relação de filosofia e música? Então, o nosso grande tópico da aula de hoje é música e qual a relação entre música e filosofia. Dentro desse aspecto, eu queria dar uma pincelada, que não está no texto do capítulo, mas que foi importante para mim quando eu comecei a ter uma reflexão, digamos, filosófica, que não precisa nem necessariamente ser filosófica, mas é uma reflexão mais séria, né, digamos assim, a respeito da música e do experimento de se ouvir música, que é o quanto as pessoas têm uma concepção equivocada a respeito da relação entre música e a ação de ouvi-la, né? E eu posso falar isso com tranquilidade, tenho certeza que todo mundo que está vendo e ouvindo, continuo fazendo, continuo fazendo esse tipo de coisa, mas isso é uma forma errada de se relacionar com a música, que é o quê? Você está aqui numa tarefa qualquer de computador, você está numa tarefa qualquer, e aí você põe a música, uma música para ir rolando de fundo, né? E isso pode ser desde eh, uma tarefa mais intelectual, que você coloca ali uma música para priorizar a sua concentração, uma música clássica, né? Uma coisa de uma ambientação mais calma. Pode ser aquela coisa do o dia da faxina, aí você coloca uma música mais coerente com isso. Pode ser o seu exercício físico, né? Que muitas vezes é motivado pela música. Então, quando eu vou dizer que isso está errado, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eh, não é para você deixar de fazer, porque é algo realmente útil e agradável, mas é para você não reduzir a experiência com a música a isto apenas, né? Na verdade, a audição da música, de fato, ela tem que ser uma atividade ativa, atividade ativa aí com o perdão do pleonasmo. Você tem que estar engajado no momento de ouvir a música, né? Então tem que ser um ato, tem que ser uma ação, não pode ser uma coisa passiva, né? Você não pode deixar rolando de pano de fundo qualquer música. E se você quer ter uma experiência estética, de fato, musical com aquilo que está transcorrendo, o ideal seria um ambiente acusticamente neutro, onde você pudesse apenas ouvir a música e você preste atenção no que está transcorrendo ali, né? Idealmente, eu até falo, seria legal uma sala acústica escura, né? De maneira o quê? Que você se privasse o máximo possível dos outros sentidos para poder focar na audição e você ouvisse a música e prestasse atenção. Mais ou menos como é a experiência de uma leitura de livro, né? Vocês já tentaram ler um livro importante, né? Um livro que exige a atenção de vocês fazendo outra coisa, com a TV ligada ou na fila do banco, ou no metrô? Isso é meio complicado. Para bons livros, né? Para livros que demandem atenção, né, ativa ali da sua parte, isso vai ser complicado. Por quê? Você precisaria o quê? Uma pausa e uma atenção de 100% direcionada para a leitura daquele livro. Com a música deveria ser a mesma coisa. E então, o que eu estou dizendo? A gente precisa ter essa experiência também, com músicas que mereçam isso, né? Não são todas as músicas que merecem isso. Aliás, quando a gente vai lá no YouTube, você vê que já tem essa coisa que eu falei do pano de fundo. Se você colocar lá no YouTube assim, música para relaxar, música para treinar, música que já são músicas criadas com esse propósito de ser um pano de fundo
para uma outra atividade. Não tem nada errado você fazer isso. Como eu disse, você apenas não pode reduzir a experiência da audição da música a isso. Só que o que eu vejo é que a maioria das pessoas tem esta relação com a música e apenas esta, né? Uma outra relação que as pessoas têm com a música, eh, e que também é equivocada, na minha opinião, né? Que ela não precisa ser abandonada, mas ela é bom que as pessoas saibam que ela é equivocada. E normalmente isso é uma coisa do perfil jovem, né? A relação do jovem com a música é essa, né? Aquela clássica imagem do jovem com o fone de ouvido em algum ambiente X, de forma que a música é o escapismo dele, né? A música é o isolamento, é a forma dele ficar alheio ao ambiente. A gente que dá aula e dá aula para jovens, sabe que muitas vezes o jovem ele tá ali dentro da sala de aula, mas ele tá com o fone de ouvido, supostamente ouvindo a música. Tem um pouco da confusão com o problema anterior, né? Porque você tá dentro de uma sala de aula, você tá lá com o seu fone ouvindo uma música. É claro que provavelmente a atenção maior está na música, mas você não está totalmente desatento ao resto das coisas, né? Ao resto do ambiente. Você tá vendo ali, né? Se o professor falar com você, você vai perceber. Se começar a rolar uma briga ali, você vai perceber, né? Você não tá 100% dedicado àquela atividade de ouvir a música, e você está usando a música como um meio para alguma coisa, para fugir de algo. A música ela não existe para esse propósito. A música ela não existe para servir de escapismo para o ambiente, para alienação com relação à realidade ao nosso redor. A música não existe para esse propósito. É bom que se saiba disso. O que não impede que pontualmente se faça isso. Acho que todo mundo também já fez isso em algum momento. Mas é bom você saber que nenhuma dessas duas experiências que eu descrevi com a música são as experiências reais, apropriadas e devidas que nós devemos ter com a música, tá? Então esse é um grande ponto. Entrando agora um pouco mais no Roger Scruton, o Roger Scruton é um filósofo muito interessante, e entre as explicações e os motivos que o tornam um filósofo interessante, está justamente assim, ele dedicou um tempo considerável à reflexão sobre a música, a intersecção entre música e filosofia. Ele mesmo construiu partituras, né? Eu não sei a terminologia aqui, mas ele fez músicas, né? Tocava e fez músicas. Então ele escreveu obras romanceadas, né? O Roger Scruton era muito completo, né? Às vezes as pessoas me consideram muito generalista, né? É que eu falo sobre muitas coisas, mas eu acho que o Roger Scruton falava muito mais e fazia muito mais, né? Eu, por exemplo, pelo menos até hoje, na minha reflexão intelectual, há muitíssimo pouco de reflexão sobre música, né? Eu fiz algumas reflexões sobre estética, que é a parte da filosofia dedicada ao estudo das artes, né? Que invariavelmente resvala, né? Toca na música, mas eu não tenho reflexões especificamente sobre música. As minhas reflexões que resvalam na música são reflexões sobre estética e não sobre exatamente a intersecção entre filosofia e música. Isso tem no Roger Scruton. Pode ser que um dia na minha vida essa reflexão ganhe corpo, como com certeza aconteceu para o Scruton em algum momento, né? Então eu não sou tão generalista assim. O Scruton é muito mais. Né? Claro, ele não é o único filósofo que propôs uma reflexão sobre música, evidentemente. Outros fizeram isso, né? O Adorno, por exemplo, da Escola de Frankfurt, né? Refletiu, e de forma interessante, inclusive, a respeito da música clássica, né, da indústria cultural. O tema da indústria cultural é um tema interessante, inclusive para conservadores, né, para quem estiver preocupado e pensando exatamente nisso. Ah, mas, então o Roger Scruton não foi o único, mas eu acho que daqueles filósofos mais próximos de nós, que estamos nessa bolha filosófica e cultural que nós estamos, com certeza o Scruton é o que mais refletiu sobre a música, é o que tinha uma reflexão mais robusta a respeito das relações entre filosofia e música. Bom, vamos lá então. Aqui aos nossos tópicos, né? O Scruton, ele chama a atenção para uma coisa que é a natureza única do som, né? Então ele faz até a questão física, né? O som, ele precisa de um meio para se propagar, né? Som é diferente de música, né? Que é diferente de barulho. Então, essas é, 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 sutis diferenças são interessantes de se pensar,
né? Então, barulho seria uma espécie de som aleatório, som já seria algo um pouco mais elaborado, né? Então, uma coisa mais constante ali com um fiozinho de harmonia. A música já seria o ápice disso, né? Seria o som organizado e harmonizado com uma série de características que o torna ali alvo de interesse, né? Talvez aqui seja interessante pensar a questão do canto dos pássaros, né? Porque, obviamente, os pássaros cantam para nós. Nós interpretamos aquele som, ali não é um barulho, é um som, né? Por isso que nos é atrativo, e nós interpretamos aquilo como um canto, né? Mas é evidente que o próprio pássaro não interpreta aquilo como um canto, né? Eu não consigo aqui entrar nos meandros e nas minúcias biológicas que explicam o canto dos pássaros, mas com certeza, por exemplo, deve ter um elemento reprodutivo, né? O pássaro mais saudável é o que canta mais, o que canta de maneira mais atrativa, né? Deve ter um elemento de seleção sexual aí. Então não tem nada a ver com produzir um som harmônico, produzir um som que seja agradável, né? Nesse sentido, há um certo relativismo, né? Ele é agradável, esse som, aos nossos ouvidos, né? Mas é claro, e é claro que ele deve ser agradável aos ouvidos, pelo menos dos pássaros da mesma espécie ali, e etc. Mas não necessariamente, acho que, na verdade, não totalmente, aquilo é julgado como agradável por outros animais ou por pássaros de outras espécies, né? Então, o som, no entender do Roger Scruton, ele tem uma natureza única, e ele é a primeira pista, ele é o primeiro passo para pensar a questão da música, porque evidentemente a música ela é um som num certo sentido, né? Num certo sentido a música é um som, só que ela é muito mais do que isso. Ao longo da reflexão, aí isso já nos leva ao próximo tópico, né? O que é exatamente a música. E o Scruton, ele vai, né, nos capítulos finais do livro, isso fica muito claro como ele vai costurando a questão a ligação de certos elementos da nossa realidade com o transcendente. E a música também jogaria isso, né? Existe um elemento na música que não é totalmente. A gente pode ali fazer uma análise mesmo, né? Uma redução da música, né? Você pega lá uma música de fato. Aí você pega aquela partitura, você se fala, ó, isso aqui é harmonia, isso aqui me foge aqui, isso aqui é o timbre, isso aqui é uma outra coisa, isso aqui são as notas, mas a música, quando tudo aquilo tá junto e aquilo tudo é apresentado e constitui esse corpo total que a gente chama de música, aquilo ali tem um elemento que escapa à materialidade daquilo que está sendo emitido. E eu acho que esse ponto do Scruton é interessante porque certamente uma reflexão interessante que pode ter uma boa contribuição de outras áreas do conhecimento que não apenas a filosofia, é porque a música é tão interessante para o ser humano, né? Por que que o ser humano gosta tanto de música? Por que que o ser humano faz música? Por que tanta reflexão e apreço pela música? Será que a gente consegue responder essas perguntas, reduzindo a experiência musical a apenas a sua materialidade, né? Reduzindo ali a análise? Isso é nota, isso é timbre, isso é harmonia, isso é melodia. A gente consegue fazer isso? Ou o argumento do Scruton vai ser que não, né? Então, dentro da reflexão que aqui implica que vocês tenham assistido às aulas anteriores, de que a modernidade traz a distinção entre sujeito e objeto, e a gente tem um problema caso a gente entenda o ser humano como totalmente inserido no reino dos objetos. Na verdade, nós temos elementos que nos conectam a algo que vai além desse puro reino dos objetos, até mesmo porque se isso não existir, a nossa reflexão sobre liberdade fica complicada, a nossa reflexão sobre ética e moral fica complicada. Então, o Scruton foi construindo esse argumento ao longo dos capítulos com coisas que nos conectam para algo além do puro reino dos objetos, e a música entraria nesse critério também, tá? Depois, né, ele traz uma coisa interessante aqui, né? ah, ah, Essa palavra, né? Bang, né? Bang. Normalmente ela é o quê? Ela é uma palavra, é uma que está tentando estabelecer um som, ou seja, bang pode ser é, a verbalização,
a coisa colocada em letras de uma, é a verbalização de uma letra, pode ser uma palavra, e, por exemplo, ele até cita, no caso do alemão, não é exatamente o bang, mas é uma coisa, uma palavrinha próxima disso, é até um verbo ou um substantivo, não me lembro agora. Então, essa polissemia, né? Ou seja, essa multiplicidade de sentidos para a mesma palavra, ela coloca uma coisinha interessante para a gente pensar sobre o som também, né? Porque bang pode ser a representação verbal de um som, bang pode ser a palavra bang que está representando este som, e bang pode até ser, eventualmente, um verbo, né? Ou um substantivo, a depender do idioma. E talvez bang é uma coisa mais do inglês, né? Em português talvez seja mais boom, né? Boom, bang, né? São palavras que representam sons e que colocam aí uma pitadinha de reflexão interessante para nós. E o Scruton diz também, né? Como eu já meio que antecipei agora há pouco, que a música tem um reino próprio e também nos liberta do mundo dos objetos. Ou seja, nessa experiência total na qual a música está inserida, está presente, existe eh, algo que vai além dele mesmo, que não se reduz àquilo que está ali, tá? Que nos conecta a algo maior. Então, esse é um dos pontos, assim, de partida do Scruton nesse capítulo, que está bastante coerente com aquilo que a gente viu anteriormente e que eu acho que faz sentido se a gente quiser responder a sério por que a música é tão interessante para o ser humano. Isso vai passar pela resposta, vai passar por uma resposta que contenha esse insight do Scruton. Olha, a música tem algo que vai além, né? Ela que pode nos incitar tantos sentimentos, né? Ah, uma outra coisa importante também, que eu acabei de me lembrar. Eu acabei colocando Pitágoras ali como o nosso autor externo, né? Como eu vinha fazendo para todas as aulas aqui desse curso, eu poderia ter posto Platão. Platão colocava a música num patamar de importância gigantesco, a ponto que ele dizia que as músicas que adentram a cidade, elas precisavam ser cuidadosamente verificadas, né? Elas precisavam passar por um processo de censura, né? Portanto, porque elas poderiam ser a porta de entrada para uma revolução na cidade e para a deterioração dos valores. Eu acho que esse é um outro sentido para o qual as pessoas perderam na sua experiência com a música, né? Porque muitas vezes quando a gente critica músicas ruins, né? E assim, até falar do funk é uma coisa que tanta gente fala que é chover no molhado. Mas quando a gente fala lá, pô, funk é ruim, né? Aí as pessoas falam assim: "Ah, mas não importa, o que que tem? É só uma batida pra dançar numa festa, pra dançar numa balada. Isso não tem maior importância. Isso a pessoa gosta tanto da música, mas ela não percebe que as posições, as opiniões dela sobre a música depauperam aquilo que é a experiência musical. Então é uma coisa muito mais elevada, muito mais importante, muito mais alta, muito mais séria do que as pessoas imaginam. A ponto de um cara como Platão falar que a música pode ser a porta de entrada para deterioração da ordem social de uma cidade. E que, portanto, isso precisa ser muito bem observado, cuidado, controlado, né? Platão tinha essa preocupação muito grande com as artes, né? Não dá pra gente entrar aqui na minúcia disso, mas Platão falava: "Olha, tem que tomar cuidado com os poetas, tem que tomar cuidado com os mitos, tem que tomar cuidado com a música também, né? Mas eu acho que o que é importante que eu gostaria que vocês retivessem aqui é: a música não é só essa experiência de distração, a música não é só essa experiência de um pano de fundo agradável para uma outra atividade. E a música, ela não é só essa experiência, é só para eu dançar numa festa. É uma coisa assim, não seria nem secundária, mas terciária na sua ordem de importância. Não, a música é um negócio seríssimo, extremamente sério, tá? Então vamos lá. O argumento do Scruton, né? Como eu havia dito já antecipado, né? Não é possível reduzir a música à sua materialidade, tá? Então a análise musical, digamos, eu nem sei se existe isso essa terminologia na música, né? Mas pensando aqui na gramática, a gente não tem a análise morfológica, a análise gramatical na gramática, onde a gente pega ali uma sentença, uma oração, e a gente fala: isso aqui é sujeito, isso aqui é predicado, isso aqui é pronome, isso aqui é não sei o quê. A gente não tem tudo isso. Se a gente fizer a mesma coisa para a música,
falando, ó, isso aqui é a nota, isso aqui é dó menor, isso aqui é ré maior, isso aqui é uma sinfonia, isso aqui é um soneto, um quarteto, isso aqui é melodia, timbre, harmonia, etc. A gente pode e deve fazer essa teorização, isso é muito importante, né, para o estudo da música, mas isso não explica totalmente a música, porque isso seria uma espécie de explicação materialista, embora não seja exatamente isso, da música, tá? Por quê? E aí a gente volta um pouquinho na questão da distinção entre som e música, né? Música não é apenas um som qualquer, um som aleatório, né? Deixei cair, tombou aqui um monte de livro, fez som. Mas obviamente que isso não é música. E mesmo que isso caia de uma forma ritmada, isso ainda não é música, e isso ainda não esgota a experiência, mesmo que isso aqui, a não ser, claro, que isso aqui caísse de uma maneira que fosse a própria sinfonia, né? Mas mesmo que caia com um ritmo, uma sequência de barulhos, né? Que nem quando a gente faz um batuque em algum lugar, né? Batuca na mesa ali com algum ritmo, é, isso ainda está num campo que seria, a gente poderia chamar mundo físico dos sons, e a música, ela revela, tal como a gente viu, né, nas aulas anteriores também, uma questão da intencionalidade. Tem isso também, né? A intenção do que está sendo imposto ali pelo autor, pelo criador, pelo maestro, pelo músico, pelo musicista, né? Então tem todo, ou seja, tem o elemento da liberdade humana está inserido totalmente no contexto da música. Então tem todo um mundo intencional dos que. Só que assim, não é só dos que tocam e dos que fazem a música, mas dos que ouvem, principalmente dentro daquilo que eu falei. Quando você está tendo uma experiência auditiva correta e adequada com a música, para a música, né? Então existe todo um mundo de intencionalidade na música que é absolutamente essencial para que ele seja explicado, entendido e compreendido adequadamente. E eu acho que o grande ponto que a gente pode extrair aqui é que, infelizmente, isso está além da compreensão do senso comum, e não apenas do senso comum, né, mas de muitos aí especialistas a respeito da música, tá? Aí eu tenho aqui algumas situações para trazer para vocês. Eu queria citar a página 138 na sua integralidade, e depois um trecho, página 139 e 140, que são do final do capítulo, que trazem uma reflexão mais final, portanto, mas é interessante e importante, hein, do Scruton a respeito da música. Então vamos lá. Ele diz aqui: por mais difícil que possa ser descrever o que ouvimos em música, não há, no entanto, dúvida que a ouvimos, que é absolutamente imediata e inteligível para nós e de interesse devorador. No espaço inútil da música, ouvimos essas unidades musicais, as palpitantes pedras da melodia e da harmonia, construídas como templos vivos nos quais vagueamos livremente, libertos dos constrangimentos terrenos. Os indivíduos neste espaço musical, harmonias e melodias, não se assemelham a indivíduos no espaço físico. Por uma coisa, eles podem ocorrer simultaneamente em dois lugares diferentes, como quando uma música melodia soa em cânone. As melodias são acontecimentos, cuja estrutura interior é uma estrutura de movimento, mas em que nada se desloca literalmente. As harmonias também são acontecimentos, cuja estrutura interior é uma estrutura de força e tensão, criando valências com outras harmonias congregadas e coerentes. Aqui, até eu separei esse trecho, ele me lembrou aqui de uma coisa. Justamente pelo Scruton ter esse conhecimento acima da média de música, como um leitor, um estudioso e um praticante, até tive alguma dificuldade na compreensão desse capítulo, porque ele usa a terminologia especializada, digamos assim, da música, de uma maneira que eu não domino, né? Fala pra mim o dó maior. O que que é um dó maior? Com certeza eu já ouvi um dó maior, mas eu não sei o que é um dó maior. Eu não sei reproduzir um dó maior. Então, quando a gente lê isso, né, acaba ficando estranho. E esse parágrafo acho que mostra bem também esse domínio do Scruton do linguajar especializado da música, né? Mas continuando a sequência desse parágrafo. Assim concebida, a música não é apenas um som agradável, como eu estava dizendo, né? É o objeto intencional
de uma percepção musical, né? Por isso que eu falei que o som, mesmo aquele som ritmado, aquele som com constância, que pode eventualmente ser agradável, aquilo ainda não é música, né? Então, é o objeto intencional de uma percepção musical. Aquilo que ouvimos nos sons, ou seja, tem entrelinhas ali, né? Quando os ouvimos como música. A percepção musical envolve um agrupamento imaginativo de timbres em frases, compassos e acordes. E este agrupamento está sujeito à emenda à medida que o ouvimos e que estudamos o que ouvimos. Daí que a música tanto possa ser compreendida como incompreendida. Compreender é ouvir uma ordem que decifra os sons. Chamando a atenção de alguém para as características que não ouviu, ou a que não atendeu, posso fazer com que a música encaixe para essa pessoa e a ordem previamente inaudível torna-se ouvida. Esta ordem não faz parte do mundo dos sons. Só os seres racionais a podem perceber, uma vez que a origem reside na mente consciente de si, né? Então, acho que isso costura muita coisa que eu já disse aqui nessa aula e coisas ditas nas aulas anteriores também, e também a respeito do que eu falei do canto, entre aspas, dos pássaros, né? Quando ouço música, o canto dos pássaros para outros seres vivos que não sejamos nós, né? Quando ouço música com uma compreensão correta, estou de algum modo a colocar-me nela, a imbuí-la de uma vida que tem origem em mim. Ao mesmo tempo, projetada para o exterior a partir da sua prisão humana, esta vida adquire um outro caráter. Desloca-se livremente num espaço inútil próprio, onde os objetos corporizados já não podem ser um estorvo para ela. A música oferece, portanto, uma imagem do sujeito liberto do mundo dos objetos e deslocando-se em resposta ao seu próprio capricho. Ou seja, né, aquilo que eu falei, para o Scruton a música tem essa capacidade de nos deslocar para fora do puro mundo físico, do puro mundo dos objetos. Não descreve o sujeito transcendental, mas mostra-o, como seria se pudesse ser mostrado, né? Então, essa é a importância da música e essa é uma característica eh, da música aí também para o Scruton. Seguindo aqui na outra citação, da página 139 e 140, o Scruton diz o seguinte: é evidente que nem todas as obras musicais oferecem em igual medida estas estranhas experiências. Só o mais admirável trabalho de estilo e arquitetura pode colocar o sujeito em deslocação livre neste espaço inútil e aí construir sua casa divina. Então, isso é bastante evidente, né, gente? Não é qualquer música que vai ter essa capacidade de ser essa experiência transcendental, né? É evidente que precisa ser uma música boa. Daí, veja como o argumento para se ouvir músicas boas fica muito mais forte quando se entende isso. Se música é só uma distração, então importa bem menos a qualidade da música. Porque você pode se distrair com uma coisinha mais trivial, você pode se distrair com uma coisinha banal, só que a música não é isso, né? O negócio é muito mais sério e importante e amplo do que parece. Daí que você deve então buscar. Aí, por isso, você deve buscar músicas que sejam capazes de gerar isso, de proporcionar isso. E não vai ser o hit do verão que vai fazer isso. Não vai ser a música pop, em linhas gerais, falando em linhas gerais, há exceções, mas não vai ser a música pop que vai proporcionar isso. A música pop é feita para vender, né? Ela é feita para alimentar a música cultural. Hoje em dia, a música é feita para viralizar na rede social de vídeo de dancinha, né? Então, você pode ver o vídeo de dancinha? Eventualmente, você até pode, desde que você saiba que aquilo ali é o cocô da mosca que circunda o cocô do cavalo, né? Se você está consciente disso e ouve ali pontualmente, beleza. Agora, se você acha que isso é a experiência musical para se ter, aí é um problema. As obras-primas da música podem, contudo, elevar-nos do nosso tempo e espaço até um ideal de tempo e espaço ordenado por uma causalidade ideal, que é a causalidade da liberdade. Ou seja, a música nos leva, nos reporta a este reino superior, que é a única forma que a gente tem de garantir a liberdade humana, um fundamento objetivo para a ética e por aí afora. Está-se, por assim dizer, a um pequeno passo da eternidade a partir do tempo ideal da música.
Por vezes, ouvindo uma fuga de Bach, um quarteto tardio de Beethoven, ou um desses temas infinitamente espaçosos de Bruckner, tenho o pensamento de que este preciso movimento que ouço pode ter se tornado conhecido para mim num instante único, que tudo isto é apenas acidentalmente aberto no tempo perante mim e que podia ter se tornado conhecido para mim de outra maneira, como a matemática se torna conhecida para mim. Porque a entidade musical, seja melodia ou harmonia, é apenas uma visita ao nosso tempo, a sua individualidade já está emancipada do tempo real e contínua, incólume a todas essas transformações do tempo musical a que me referi. Podemos, portanto, pensar sobre esta mesma individualidade como inteiramente emancipada do tempo, e ainda assim permanecendo uma individualidade. Na experiência da música, portanto, podemos obter um relance do que poderia ser para um único indivíduo existir no tempo e na eternidade. Aquela tensão entre tempo e eternidade que a gente falou lá na aula sobre tempo. E este encontro com o ponto de intersecção do intemporal com o tempo é também um encontro com o sujeito puro, libertado do mundo dos objetos e deslocando-se só em obediência às leis da liberdade. É muito legal aqui essa forma com que o Scruton casa toda a reflexão que ele veio fazendo ao longo do livro, e isso ficou muito legal para nós aqui no nosso curso, né? Porque eu acho isso importante, né? Eu sempre gostei disso, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas que as aulas elas têm sentido, né? A gente não está aqui dando um punhado de informações. Isso aqui não é um movimento enciclopédico, né? A ideia é que vocês raciocinem, percebam a costura entre os temas e os argumentos e os pontos e vejam que uma coisa está conectada à outra, uma coisa reforça a outra, uma coisa sustenta a outra, né? Então, eu acho que. E o próprio Scruton faz esse esforço no livro, o que é muito interessante para ir para nós, tá? Por fim, para a gente fechar aqui a nossa reflexão, eu já citei Platão, né, como um autor. Não sei como eu não lembrei do Platão. Se eu tivesse lembrado, eu teria posto Platão aí em vez de Pitágoras. Mas eu também coloquei Pitágoras, até mesmo porque Platão era um pitagórico em alguma medida, né? Platão tem muito de débito com Pitágoras e os pitagóricos, ou com os pitagóricos, né? Se é que Pitágoras existiu, mas existindo ou não, a reflexão que a gente chama de pitagórica existiu. E Pitágoras era um cara que via na música uma coisa também, talvez tenha sido o primeiro, não sei dizer, talvez não. Provavelmente outras civilizações e tradições já tinham tido esse insight. Mas assim, esse insight de que a música tem um algo a mais, há um plus ali na música, né? Então o Pitágoras fala que o universo era musical de uma certa maneira, e eu tenho para mim, embora isso seja André, então vocês podem colocar essa reflexão um degrau abaixo, que o Pitágoras ele estava dizendo, na verdade, que quando ele diz que o universo é música, num certo sentido, ele está dizendo que a música ela é um ápice de ordenamento e o universo é ordenado. Então, o universo transcorre musicalmente porque o universo existe de forma ordenada. A própria palavra grega para a ordem, cosmos, né? Já diz isso. Cosmos que é também a palavra para abranger toda a realidade ordenada, ela dá conta disso, né? Então, e Pitágoras dava uma importância muito grande aí para aquilo que se chama de harmonia, né? Não só a harmonia musical, mas a harmonia das coisas no universo, possível porque o universo é ordenado, tal como a música é ordenada. Então, harmonia e ordem do universo, elas mostram uma musicalidade. Há uma música, isso, além de tudo, isso é bonito pra caramba, né? É muito bonita essa reflexão. É, E aí, o que acho que fica válido para nós guardarmos aqui é que Pitágoras, se não foi o primeiro, talvez, da nossa reflexão aqui ocidental a falar: olha, a música está num patamar muito elevado, muito mais alto do que talvez nós estejamos mais dispostos, assim, e mais atentos para enxergar, tá? Então, meus caros, chegamos aqui à nossa penúltima aula do curso Arte de Pensar Filosoficamente. A próxima já será a última, estaremos fechando aqui, tá? E aqui os nossos recados, né? Não deixem de
ter a possibilidade de adquirir as nossas aulas do Teatro das Ideias sobre filosofia e outros textos clássicos. Você pode ter acesso a isso se tornando membro aqui do canal. Dependendo do pacote de membro que você assina, você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo aqui mesmo no YouTube, tá? Você não precisa se reportar a uma plataforma fora do YouTube. E mesmo assim, curta aqui o vídeo, siga o canal e seja membro, observando aí os nossos planos, tá? Volte também a acompanhar as nossas redes sociais, as informações estão na descrição do vídeo. O Instagram tá de volta e principalmente o nosso site, onde a gente vai mostrar as, os artigos com alguns relacionados a alguns dos vídeos que a gente coloca aqui no canal. A gente volta aqui mais ou menos uma vez a cada 15 dias e nós estamos sempre aí abertos a ouvir sugestões de vídeos, temas, cursos, aulas e tudo mais para que vocês adquiram aqui conosco e estejam conosco na nossa reflexão. Um forte abraço e até a nossa próxima aula que será sobre o tema História. Vejo vocês lá.